Olá, gente, boa noite. Hoje, vocês me perdoem o horário, porque eu havia marcado com alguns irmãos que seria no horário das 17 horas a palestra, mas eu não consegui realizar porque eu estava resolvendo um assunto pendente junto à subprefeitura. Mas nós vamos iniciar agora, né, essa palestra que vem falando que nós não podemos parar, né, porque a Terra gira e nós não podemos parar. Então, aqui, quanto à palestra que iríamos estar, que vamos estar iniciando, que é decorrente às enfermidades, às pessoas que estão empossadas, né, possadas de certas enfermidades, aos quais nós podemos orientar. Então, aqui, mediante a palavra do Senhor, nós vamos estar ressaltando essa palestra no nome santo de Jesus. Então, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem me impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Então, vamos aqui abrir as nossas Bíblias para que nós venhamos a ler o tema da palavra de Deus, que está no livro de João 5, a partir do versos 2. Então, aqui nós vamos falar sobre esse tanque. Aqui o Senhor ele vem falando, ora, em Jerusalém, há o próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado de hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo do tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia, Jesus lindo. Então aqui a palavra do Senhor, quando ela vem a nos dizer sobre esta mensagem do tanque de Betesda, ele é maravilhoso porque o Senhor ele quer me dizer, para mim e para ti, que você não tem que esperar que o anjo venha mover a água, mas o Senhor, ele próprio estava diante de mim e de ti para curá-lo, para sará-lo de toda a enfermidade. Então, quando ele viu isso, o que ele fez? Ele, fitando Jesus nos olhos, ele tomou o seu leito e andou. Então, você vê que a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela vive, ela vivifica, ela faz. Então, a partir do momento que nós cremos, nós cremos. A partir do momento que o Senhor quer fazer, ele faz. Então, seja feita a vontade do Senhor. Então, aqui, quando o Senhor ele vem dizendo sobre essa palavra que é magnífica, o que ele vem dizer nessa palestra que vamos apresentar nesta noite de quarta-feira? Ele vem dizendo para mim e para você que por toda a enfermidade que temos, nós ali avaliamos, ali aí nós ficamos possados naquilo. Eu não vou conseguir, eu não vou sarar, eu não vou me curar, eu vou cair, eu vou morrer, a sepultura já está aberta. Não, a última palavra ainda é do Senhor, porque o Senhor ele quer que você saia da zona de conforto. O Senhor quer que você saia da zona do coitadinho, da pobrezinha, da coitadinha. Não! Você tem que estar sempre de pé firme. Você está me entendendo? É como diz aquela coisa, mas eu não tenho mais saúde. Acabou isso. Não, a saúde você ainda tem.
Você ainda tem vida, porque ainda quando há vida há esperança. Há um ditado antigo que se diz, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Você está me entendendo? Então, o que vocês têm que fazer? Então, eu estou aqui para informá-lo nessa palestra. Se você está ali debilitado, está diante de uma posse, de um não acontecimento, você saiba que você vai conseguir, que você vai conquistar. Você tem que crer. Quantas coisas já aconteceram diante de uma enfermidade, de enfermidades, que as pessoas foram curadas, que elas confundiram a medicina. Ela confundiu a medicina. Porque a medicina, em muitas áreas, em certos momentos, elas são confundidas, porque o milagre, quem atua é Jesus. Então vamos lá para a Bíblia. A Bíblia, diante disso, o que aquele homem, o centurião, ele disse para Jesus? Que o servo dele estava doente. O servo dele precisava de uma palavra, ele precisava de cura. Mas ali ele chegando diante de Jesus, ele disse, não sou homem digno para que entre em minha casa. Mas basta uma só palavra e meu servo será curado. Então, quando ele disse isso para Jesus, que bastava somente uma palavra, que o servo dele seria curado. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que Jesus poderia curar. Ele estava dizendo que Jesus poderia curar e recuperar a saúde do servo dele. Mas ele disse para Jesus que bastava apenas uma palavra. E o servo dele seria curado. Então, mediante de tudo isso, a palavra do Senhor ela é viva. Então, ele foi e voltou para a casa dele. E quando ele chegou, o servo dele estava fora da cama. Ele estava curado. Então, o nome disso é o poder da distância de Deus, igreja. Então, nós temos que crer. Quantas pessoas já esteve aqui nessa casa de oração? Quantas pessoas já vieram à busca de cura? Quantas pessoas já vieram? E ali não foi a Ilma, porque a Ilma não faz nada, mas Jesus da Ilma faz. Então, já teve pessoas que vieram aqui que não enxergavam. Aí vai lá e a pastora saiu daqui vendo, saiu meio no vulto. Porque até essa mulher, ela disse para a filha, não precisa me segurar porque eu estou vendo o vulto. Eu sei para onde eu estou indo. Então isso daí é extraordinário, igreja. Você está me entendendo? Porque o poder do milagre ninguém pode tirar. Porque vem de Deus. É de Deus. Você está me entendendo? É de Deus. Então é isso que Deus faz. Então, o que ele fez? Então, por que ele está bem dizendo essa palavra? Porque, veja bem, quantas pessoas enfermas vêm na sua direção, na minha direção, e muitas das vezes você fala, eu não posso fazer nada, mas o Deus que você serve pode. Aqui já teve pessoas leprosas. Então, eu quero dizer para vocês sobre a lepra. Essa mulher que aqui esteve leprosa, ela já até faleceu, mas ela não faleceu devido à lepra. Ela veio a falecer, veio a óbito há anos, muitos anos depois. E quando ela veio aqui, o filho dela ainda era um menino. Era um menino. E quando ela veio a falecer, que ela veio a óbito, o filho dela já era um rapaz. Quando ela chegou aqui, então Deus ele havia falado no meu coração que eu tinha que estar levando um convite para uma missionária, um comunicado a ela. E quando eu chegando na casa dessa missionária que eu estava indo por um caminho, Deus falou, vai por esse caminho. Eu não entendi bem o caminho que Deus pediu para que eu tomasse, mas eu fui por aquele caminho. E quando eu chegando naquele caminho, eu vi que vinha vindo essa irmã, ela estava com uma calça de moletom até do esposo dela. E ela estava tão magrinha, tão miúda, e ela falou, eu estou indo na sua casa. Eu peguei e falei, eu estou indo ali. Eu vou entrar naquela viela, mas era para me dar a volta. Olha, eu vim por aqui, já era para eu encontrar você, para você não dar a viagem perdida. Aí Deus falou no meu coração, vai, diga a ela, para ela pegar, misturar e para ela temperar as águas. Ela tempera as águas, joga no corpo dela e depois vá para a minha casa. Olha só que interessante. E eu disse isso a ela. O nome dela é Wanda. Ela é falecida, mas ela não perdeu o nome, continua sendo a falecida Wanda. Então, o que acontece? Quando ela foi para casa, fez o que fez e voltou aqui. Quando ela voltou, eu já estava esperando.
Eu estava aqui no altar, sentada aqui ao lado do altar, esperando. Aí ela chegou com o filho, né? Que era um menino. Ele devia ter seus 8, 9 anos por aí. Aí ela chegando aqui, ela pegou e ainda falou, eu não estou aguentando, eu preciso. Ela falou assim, ai, me deixa eu ir no banheiro, porque ela precisava se coçar, se movimentar. Ela já estava com o órgão genital dela praticamente desmanchado. E ali, ela foi ao banheiro, quando ela voltou, eu falei para ela, vamos orar ao Senhor. E ali, ela na fé dela, no desespero dela, ela pegou e foi, e nós fizemos a oração. E ela, como aí eu peguei o óleo, passei nas mãos dela e disse para ela, toque a parte que está com toda a enfermidade. E ela passou no corpo todo, levantou a blusa, passou, ela estava num estado bem deplorável. E ela passou, e só que ela começou a gritar. Ela falou, está queimando, porque ela gritava, e ela correu para o banheiro. Aí quando ela correu para o banheiro, ela gritou mais ainda. Quando ela gritou, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Para a honra e glória do Senhor, porque o milagre é de Jesus. Ele fez o quê? Ele a curou de toda aquela lepra. Ele a curou de toda aquela enfermidade naquele mesmo dia. Então, igreja, o que nós estamos dizendo e fazendo e favorecendo ao favor da fé? Para que possamos ter saúde, não podemos ficar dependentes daquilo que nós temos. Nós temos que fazer. Você está me entendendo? Nós temos que ir, nós temos que firmar. Quantas vezes o diagnóstico do médico ele pode ser mas a última palavra ainda é de Deus. Você está me entendendo? Teve uma irmã também, Elizabeth, o nome dela. Essa irmã veio a óbito. E os médicos diziam que não tinha cura, não tinha cura, não tinha cura. E os filhos queriam que ela fosse, parece, operada. Na época, muitos anos atrás. E ela não teve nem tempo. E ela pegou e simplesmente ela faleceu. Os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Ela veio a óbito. Aí, cobriram, tal, estava levando no caminho do ML. Quando estava levando para o corredor ali para ficar ali naquela câmera fria, quem é que desperta? Quem despertou? Elizabeth. Está aí, até hoje, viva. Porque quem restaurou e curou, e os médicos ficaram de boca aberta, porque aquilo que ela tinha, não sei se era um tumor, não sei o que ela tinha, diante ali do seu coração, do seu músculo, do seu nervo chamado coração, desapareceu. Quem pode explicar? Mas ela foi orando até o final, igreja. Ela não aceitava a enfermidade. Ela não aceitava aquela debilitação. Ela não aceitava aquilo. Então ela foi até o fim. E ela fez o que? Ela restaurou. Jesus restaurou a vida dela. Jesus a curou. Então tem muitas enfermidades que são curadas através da nossa fé. Mas quando você aceita, o médico disse que eu tenho isso. Mas e aí? Eu tenho. O médico disse que eu tenho que tomar esse remédio até morrer. Você vai tomar esse remédio até morrer. Tá certo? Nós precisamos da medicina, óbvio que precisamos. Nós precisamos da medicina porque ela vai ajudar o nosso corpo material. Mas o que nós precisamos é da cura espiritual, igreja. É a cura espiritual que nós precisamos. Então é nesse foco que nós vamos ter que firmar. É nisso que eu quero que vocês venham a focar, na cura espiritual. Espiritual. Então, quando aqui também, eu já disse para vocês também, eu estou dando exemplos para você da cura e exemplos de força e determinação. O meu filho do meio, ele teve lepra. E a lepra que ele teve foi uma lepra que estendeu-se. Então, pegou toda a parte esquerda dele. E ele já estava perdendo o sacro esquerdo. E ele falava que ele já não estava. Ele só tinha os olhos vermelhos. Ele estava todo esquisito. Saía pedaço de pele aonde ele coçava.
E ali eu peguei e disse para ele veio com o nome científico, eu falei, isso é lepra. Aí ele falou, eu falei, é lepra. Eu falei, é lepra. Eu falei, só Jesus para curar. E ali foi diante dele, ele veio aqui no altar e oramos. E ele foi para o tanque de Siloé. E ele foi, eu abri o tanque de Siloé e ele foi, o chafariz veio sobre ele. E aí o que ele fez? Ele começou a gritar. Ele começou a gritar que estava queimando e abriu o chuveiro para entrar. Ele ligou o chuveiro e falei, não faça isso. Ele foi curado no mesmo instante. Ele estava aqui com um câncer que o médico disse para mim, olha, dessa daí não sei não, daqui a um tempo, porque ele começou a ter ameaço de parada cardíaca, tudo, e eu fui para o joelho. Peguei e falei, Senhor, está nas tuas mãos. Aquilo que o Senhor tiver que fazer, vai fazer. Então, foi nessa determinação. Olha aí ele aí. Então, nós temos que ter fé. Então, a cura, então a palestra que nós estamos aqui a fazer, que vocês foram ali falando comigo, muitos falando comigo no Zap, para que eu pudesse realizar essa palestra e fazer algumas determinações, como que poderiam se fortalecer para poder enfrentar essas enfermidades, enfrentar essas tribulações, adversidades, está aqui. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que estar de pé. Amados, não importa o que vai, não importa o que sai, não importa o que fica. O que importa é que você tem que estar de pé para enfrentar a tribulação. Vocês têm que estar forte. Sabe o que? Segurando na mão de Cristo. Veja bem, Jesus estava ali sendo crucificado, estava sendo pregado na cruz. E ele pregava na cruz, ele sendo pregado na cruz, todos que estavam à sua volta gritavam, salvaste tantos e não salva-te a ti mesmo? Fizeste tantos para um, para outro e não pode fazer para ti mesmo? Mas o propósito de Deus não era Jesus sair da cruz, brigar, bater boca. Não, o propósito de Deus era ele se calar. Esse era o propósito de Deus. Porque enquanto ali o inimigo, o adversário, Satanás, estava ali a caçoar e agitando a todos para poder debilitar a Jesus, a cruz foi erguida, porque ela estava deitada. Então todos estavam à volta olhando Jesus para baixo. Mas quando ela foi erguida, até Satanás ficou nos pés da cruz. Olha aí. Você está me entendendo, igreja? Então a perseverança que nós temos que estar passando em nossa vida é tudo mover o propósito de Deus. É tudo. É tudo mover o propósito dele. Nós só temos que crer e aguardar nele. Então aguarde no Senhor e se levante. Eu estive também ontem, eu fui fazer visitas. Eu faço algumas visitas, residenciais, para poder ir lá visitar pessoas que estão com enfermidade. Tem pessoas que eu vou lá para ajudar a trocar fralda, dar banho, fazer curativos, enfim. E ontem eu fui, para lá de manhã, um frio danado, mas Deus ele falou, vai, tá, tem gente precisando. E já tinha pessoas que tinham me chamado no Zap. E eu ainda falei, mas hoje eu tenho que pegar a bebê 10 para o meio-dia. Aí eu falei, Senhor, eu uso muito a palavra. Então a palavra do Senhor, ela vem falando no livro de Isaías 38, que ele vem dizendo, 38:8, que ele fala que ele retrocedeu o relógio de Acás por 10 graus. Aí eu falei, Senhor, eu tenho que ir nessas casas todas, eu tenho que ir nesse pessoal. Então, retroceda para que dê tempo de eu pegar a menina. Eu tenho que pegar a menina 10 para o meio-dia. E fui numa casa, fui na outra, fui lá, fui acolá, fui fazer as visitas, das pessoas que estão enfermas. E chegando ali nas casas, ali as pessoas vinham, e elas vêm e se espelham, em mim como um objeto de força, de atitude. Elas se espelham em mim assim, como elas falam, eu me espelho em você, na coragem, na força, sempre com um sorriso no rosto, sempre pode estar passando o que for, mas de pé. Então as pessoas vão se espelhando. Então, é isso que eu quero mostrar a vocês. É
isso que eu tenho que apresentar para vocês. Eu tenho que apresentar que eu sou um instrumento de força, que eu sou um instrumento que Deus colocou na terra para poder avançar e para poder chamar vocês para o avanço. E não para chamá-los para a debilitação. Não. Nós temos que nos erguer, nos policiar, nos amar, sabe? E fazer ali que nós somos fortes e trazer essa força para a nossa caminhada. Então foi isso. E quando eu cheguei neste local, foi tão interessante que a irmã que esteve aqui no dia 7, no evento que realizamos, ela não estava ali bem debilitada também, tanto ela como uma outra também que estava aqui, estava bem debilitada, né? E ambas, né, na fralda, também a outra, mas ela veio, somente ela não veio com acompanhante nem nada, mas ela estava bem aqui na tela. Sabe? Como ninguém, a pessoa que olhava não dizia que ela estava com uma enfermidade grave. Então, para a honra e glória do Senhor, essa mulher levantou da cama. Para a honra e glória de Deus, é da Ilma? Não. É do Senhor. Por quê? Porque ela é uma mulher que ela está o quê? Sem força, porque ela escolheu ficar assim. Ela escolheu, ela está desanimada, ela não tem ânimo. Ela está debilitada porque ela pôs na cabeça dela, na mente dela, eu estou debilitada, eu estou doente, eu estou fraca. Ela pôs isso, mas ela não está assim. É tudo a mente. O poder da mente, igreja, ele é fantástico. A mente, ela tanto nos traz para o avanço como para a destruição. Está me entendendo? É o poder da mente. No livro de Filipenses 4, 7, ele vem dizendo, e a mente sobre a mente de Cristo, que nós devemos ser a mente de Cristo. Quando Deus começou a me dar essa sabedoria para trabalhar com as mentes, então eu comecei logo no início da minha conversão. O que eu fui fazer? Eu fui fazer psicologia. Aí eu entrei numa universidade onde qual eu ganhei psicologia, pedagogia e psiquiatria. Então foi muito tremendo. E hoje eu trabalho com vidas dentro de presídio, dentro de casa de recuperações, dentro de casa de reabilitação, nas ruas. Pessoas são atendidas aqui pelo Zap. Então nós fazemos ali os aconselhamentos, as pessoas marcam a consulta, quais são os dias. Às vezes eu fico até 2, 3 horas da manhã atendendo pessoas. Você está me entendendo? E é tudo gratuito, porque a palavra diz de graça recebeste, de graça dai. Só que o Senhor não me deixa faltar nada, igreja. O Senhor, ele está sempre cuidando de mim. Você está me entendendo? E ainda ele cuida de mim, ainda me dá condições para poder fazer para outros. É assim que Deus faz. Então nós temos que estar dessa maneira. Não podemos entregar os pontos. Não podemos estar ali totalmente caído para dizer, eu estou fraco, tal, eu perdi. Não. Você tem vida. Enquanto você tem vida, você tem esperança. Essa é a lógica do Senhor. É isso que Deus quer. Ele quer que você se restabeleça, que você não aceita essa enfermidade. E foi assim, grandiosamente, que quando eu falei com ela, e falei com ela justamente nessa palavra, eu ainda falei para ela, amada, havia um homem diante do tanque de Betesda há 38 anos. Você é uma mulher de 59 anos, você está com 59 anos, você está desse jeito, você não quer saber, você está fraca, você está dizendo que está desanimada. Aí ela pegou e falou, porque você está nova. Eu falei, eu nova? Eu falei, minha filha, eu vou fazer 67 anos. Peguei e falei, olha só, eu estou cheia de vida. Eu falei assim, eu quero viver para ver a 4ª geração da minha descendência. eu pensei, quando eu já falei com Deus, Senhor, eu quero viver até 140 anos, que nem viveu Jó. Então, amados, a gente tem que viver. A gente tem que se alegrar no Senhor. O Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Então, a pessoa, ela pode tirar de você o que ela quer, mas ela não pode tirar Cristo de você. Você está me entendendo? É isso. Você está me entendendo? Então, nós temos que viver firme na promessa do Senhor Jesus. Firme na promessa do Senhor Jesus. É isso, nós temos que estar sempre habilitados, sempre fortes. Então, essa palestra é isso que vocês têm que focar. Na saúde. Focar. Você tem palavras, tem poder, amados.
Palavras têm poder. Se você disser, eu estou doente, você vai ser um doente, uma doente. Ah, eu estou fraco, eu não tenho saúde. Você não vai ter saúde. Até onde eu fiz os exames, que agora eu tenho que retomar para poder fazer outro check-up, até o ano passado, eu não tinha nem colesterol alto. Agora eu não sei. Não sei como que eu estou, mas vou fazer. Então eu não tenho nem colesterol alto. Você está me entendendo? O único assim, que eu tomo, os medicamentos que eu tomo são suprimentos, né, que eu tomo. Eu tomo suprimentos e eu tomo aquele hidroclorotiazida uma vez na vida toda morte. Porque eu mesmo meço a minha pressão, tenho os aparelhos aqui e está sempre ali, 11 por 8, 12 por 8, quando ela vem para 13 por 7, 13 por 8, aí já está aumentando um pouquinho. Você está me entendendo? Mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar. Eu ponho a minha vida totalmente nas mãos do Senhor. A minha vida, a minha casa, a minha família, meu ministério, está nas mãos dele. Então é isso que você tem que fazer com a sua vida. Você está me entendendo? Porque ainda que o Senhor está no controle de tudo, ele pode mudar. Ele mudou o sistema de morte. Ele mudou o sistema de morte dessa irmã Elizabeth. Essa mulher ressuscitou enquanto estava indo no caminho, sabe do quê? Da câmara fria. Agora, se nós formos para a Bíblia e olhar na Bíblia, você vê que a viúva de Naim, ela estava no cortejo levando seu filho para ser sepultado. Quem encontrou com ela no caminho? Jesus. E o que Jesus fez? Parou o cortejo. Ele falou, não é dia da sepultura te receber, não. Tu já perdeu o marido e agora está indo enterrar seu único filho? Não. Eu quero descendentes aí. Então Deus fez o quê? Primeiro ele fortaleceu a viúva de Naim. Aí depois ele ressuscitou o filho dela. Olha aí. Você está me entendendo? Foi no caminho. Foi que nem essa irmã. Foi a palavra, irmãos. Se nós formos vermos, essa irmã, ela estava indo para a câmara fria, para ficar lá para depois ser sepultada. Reconhecimento do corpo e ser sepultada, velório. Então ela não levantou no velório. Mas ela se levantou a caminho da câmara fria. Como também tem outro relato de um tio meu tio Fioca. Meu tio Fioca levantou no meio do velório. Então, foi ressuscitou no meio do velório. Naquela época não tinha esse negócio de fazer autópsia, isso aqui. Simplesmente foi dado como morto, 2 dias ali, dado como morto. Nada mexia, coração não batia, nada, mente, nada, estava morto. Só que quando foi no dia do velório, antes de ser sepultado, que ia já sair para as irmãs rezando o terço, quem é que levanta? Eu ainda tinha falado para minha mãe, eu era pequena, eu devia de ter meus 8 anos, por aí, 8, 9 anos. Aí eu falei para minha mãe, eu vi a flor do caixão do tio Fioca mexer. A minha mãe, cala a boca. Eu falei, mas eu vi, mãe, mexeu a flor, a margarida do caixão mexeu. E estava mexendo, porque ele estava voltando. Então, aonde estava o pé dele, mexeu, deu aquele choque, mexeu, e eu vi que a margarida do caixão pulou. Eu falei, mãe, a margarida está mexendo. Então tem algum bicho ali, mas a margarida está mexendo. Quando de repente meu tio senta no caixão. Não ficou na sala. Então, ele ressuscitou. Você está me entendendo? Então, isso daí é extraordinário, igreja. Porque o Senhor, ele faz. A Bíblia nos relata que ele ressuscita mortos. A Bíblia nos relata que cego viu, paralítico andou, mudo falou, surdo ouviu. Você está me entendendo? O que você me diz de Lázaro, 4 dias morto, dentro daquela sepultura, da tumba ali, dentro daquele sepulcro, estava morto há 4 dias, estado de putrefação. Jesus chega diante da porta e ele falou com as irmãs de Lázaro, se queres, verás a glória de Deus. E quando ele perguntou onde ele estava, aí ele pegou e foi até lá, mas ele disse, retire a pedra. Aí a irmã de Lázaro falou, Senhor, há 4 dias está morto. Ele não quer saber quantos dias tem. Quantos dias está morto, está vivo, está fedendo, está cheirando mal, estado de putrefação? Não, ele não quer saber. Jesus, quando chega e ergue a mão dele, eita que é milagre chegando. Olha aí, Jesus. É dia de milagre, igreja.
Então o Senhor, ele chega e ele fala: ei, Lázaro, sai para fora. Mas antes tinha que tirar a pedra, igreja. Tem que tirar, porque para você poder obter os milagres do Senhor, você tem que tirar a pedra. Tem que limpar o coração. Tem que limpar a sua impunidade. Tem que limpar. Tem que ter caráter, dignidade, atitude, verdade. Então tem que limpar o coração. Aí Deus vai lá e faz. E quando Deus, ele pegou e fala no coração do filho dele, fala para Jesus: Jesus, manda tirar a pedra. Mas ele queria que todos aqueles que estavam à sua volta tirassem a pedra. Todos que estavam ali. Não era só tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, é para tirar a pedra do coração, igreja. E quando ele vai e fala: Lázaro, vem para fora. A Bíblia não nos identifica se Lázaro veio pulando, veio correndo, veio voando. Mas o poço que ele estava tinha cerca de quase o quê? 5 a 15 metros de profundidade. 5 metros de profundidade. Como que Lázaro subiu até a porta do sepulcro? Como? Como que ele veio? Estava todo atado. Ele estava envolto de faixas. Amados, o médico pode dar a última palavra. Aliás, ele pode dar o seu diagnóstico. Mas a última palavra ainda é do Senhor. Não tem juiz, não tem advogado, não tem doutor. A última palavra é do Senhor. E ele disse: se creres, verás a glória de Deus. E ele virou para as irmãs de Lázaro e disse: eu não disse, se tu creres, virias a glória de Deus? Então, ela creu. Porque ela disse para ele: mas se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Era sinal que elas acreditavam em Jesus. Elas estavam acreditando. Mesmo que veio a sepultura, elas acreditaram. Então, ainda que o médico deu esse diagnóstico, ainda que ele deu, amados, tem que crer. Aqui também tinha uma irmã de nome Lúcia. Ela trabalhava na época de um consultório de um dentista aqui na praça. E ela trabalhou ali com ele. E ela era faxineira. E essa irmã deu o diagnóstico que ela adquiriu, né, a AIDS na época. Quem falava que tinha AIDS, nossa, era um terror, era a doença do macaco, a doença disso, né? E ela pegou e ela adquiriu o vírus, o soro positivo e tal. E ela ficou muito debilitada. Então, toda vez nós encontrávamos com ela no culto, e uma irmã muito usada por Deus, muito usada mesmo. E ela falava assim, às claras: eu sou soro positivo, tenho AIDS, que antes não era o HIV, era AIDS. Então ela disse: tenho tudo mais. Aí então tinha sempre aqueles, né, as pessoas que recriminavam, já saía de perto, tal, tudo, sabe? Então ela sempre vinha aqui em casa, tomávamos café juntos, sempre saíamos para ir fazer o trabalho em outros locais. Então, a única coisa que ela não tocava eram nas pessoas sem luva, essas coisas todas. Enfim, e Deus havia falado com ela que ia dar essa porta de emprego. Ela foi trabalhar nesse consultório. Ela era faxineira, ela era mãe de 2 filhos, morava num barraco. E esse barraquinho, praticamente, cabia só ela e as crianças, um fogão e uma cama. Era uma cama, ela dormia com os 2 filhos pequenos. Enfim, e a gente sempre procurando ajudá-la. Aí olha o que Deus faz. Deus coloca ela nessa porta de emprego. Deus fala com ela e fala: vou eu te curar. Vou eu reverter a sua história. E ela sempre falando e nós orando em cima disso que Deus havia falado. O que aconteceu? Ela foi trabalhar no consultório do dentista. O dentista era viúvo. O dentista começou a cortejar ela, falou para ela: por que você não põe os dentes? Porque ela faltava vários dentes. E ela pegou e falou: porque eu não tenho condição de, você trabalha para mim, vou tratar dos seus dentes. Tratou da boca dela. Ela começou a cuidar mais da beleza, da aparência dela. E o doutor dentista só olhando nela. Mulata bonita, começou a tomar forma melhor, começou a se cuidar e limpando o consultório dele. Então, ela de faxineira ficou a dona do consultório, porque ela casou com o médico. E aí? Jesus curou ela da AIDS. Ela foi curada.
Não, mas não existe cura. Quem disse? Pode não existir na mão do médico, mas na mão de Jesus tem cura. Na mão dele ele cura. Opa, e como cura? Como cura? Eu ia tirar aqui, o médico disse que a minha perna esquerda, em 2008, ia ter que ser cortada. Eu olhei bem no médico, eu falei, como é que é? Eu falei, o que eu tenho? Ele falou, você tem uma doença chamada... Eu falei, não quero ouvir o nome da doença. Eu quero ouvir o nome de quem vai me curar. Eu vou falar com o seu superior. Então foi determinação, igreja. Determinação, eu determinei a minha cura. Eu determinei, eu falei, eu não aceito. Porque a partir do momento que você aceita, você vai ser infeliz na sua escolha. Você escolheu. Mas a partir do momento que você decide a revidar, ir em frente, e lutar, e não querer, e não existir essa doença, você não vai ter. Então foi o que eu fiz. Eu falei, não, eu não aceito. Eu vou falar com o seu superior. Ele falou, você pode falar com o meu superior com quem você quiser. Você vai ter que fazer esse exame, isso, porque dia 18 você faz o exame, 19 passa comigo, dia 20 eu te interno, dia 21 eu te opero. Ó, Satanás estava com pressa de me deixar sem uma perna. Por quê? Porque ele me deixando sem uma perna, eu não poderia estar fazendo todos os trabalhos que eu tenho para fazer na obra de Deus. Está me entendendo? Porque eu sou uma obra ambulante, eu ando para lá e para cá. Eu não paro. Eu não tenho igreja ali para ficar parada, ministério parado, não. Porque a água parada é dele. Eu não sou a poça de água parada, não. As minhas águas correm. Você está me entendendo? Sou fonte de água viva, igreja. Então é isso que você tem que determinar na tua vida. Eu não tenho, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. A determinação. Então, é isso. Essa palestra é para isso. É para determinação, para coragem, enfrentar, lutar. Ainda que você esteja no leito de morte, Jesus ainda é o bom pastor e nada nos faltará. Você está me entendendo? Ele é o bom pastor. É isso que nós temos que fazer. É isso. Então, quando ele fez, quando ele faz, e quando o que aconteceu? Eu fui para lá, vim para cá no altar e falei, não aceito, Senhor. Eu tenho essa enfermidade, não sei o nome dela, também não quero saber, mas eu sei o teu nome. Sei que o Senhor é o Jesus de Nazaré, o homem das mãos curadas. Aquele que resgatou do mundo das trevas, da lixeira, da amontoação de lixo, e me tirou e me trouxe para os teus caminhos. Então o Senhor não me tirou de lá para eu ser debochada por Satanás só com uma perna. Falei, cai fora. E ali ele pegou e falou, você vai para tal lugar que vai ser convidada e você vai com esses irmãos. Eu fui. Chegou lá, é a oração, igreja, o poder da oração. E Deus, ele fez. Olha eu aqui, 2025. 2008, Satanás disse que ia arrancar minha perna. Mas nós estamos em 2025. Eu andava tomando remédios, tantos antibióticos, tanta coisa que eu tomava, tanta coisa, nada curava, nada sarava e nada passava dor. Nada. O único momento, o único jeito que passava a minha dor era quando o meu joelho tocava o chão. Igreja! Crente de pé, crente de joelho. Crente forte é crente de joelho, igreja. Então, mas eu estou muito doente, eu estou com problema disso. Pastor, o médico diz que não tem cura. Vai para os pés de Jeová Jireh. Vai falar com o homem das mãos curadas. Fala com o médico dos médicos, igreja. Essa palestra é para fortalecimento de vidas. Eu não estou aqui para poder diminuir a sua fé, para poder dizer que você vai morrer, que você